E vamos falar de geopolítica da segunda metade do século XX, na questão 79 do Enem PPL, Prova Azul de 2020, aqui no canal. Ah, e aquele pedido de sempre, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, me ajuda a chegar a mais alunos que estão a fim de estudar história e se dá muito bem no Enem, beleza? Então, vem comigo para mais uma questão aqui no canal. Texto 1. A intervenção da Rússia na crise do leste da Ucrânia reacendeu a tensão entre os aliados da OTAN e Moscou. Os Estados Unidos informaram que pretendem instalar armamento pesado no leste da Europa, plano criticado pelo governo russo. Em resposta, a Rússia anunciou o reforço de seu arsenal nuclear, novos mísseis balísticos intercontinentais descritos como capazes de superar sistemas de defesa mais avançados. Beleza? Vamos lá. Texto 2. Os Estados Unidos e seus aliados não vão deixar a Rússia nos arrastar de volta ao passado, disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos em um discurso em Berlim, dia 22 de junho de 2015, quando acusou o governo russo de tentar recriar uma esfera de influência da era soviética. Beleza, vamos lá. O que eu nem que você faça aqui, ó? Que tema da geopolítica da segunda metade do século XX é o fundamento histórico da referência feita ao passado? E aí, letra A, ele fala em livre comércio. Letra B, luta antiditatorial. Letra C, corrida armamentista. Letra D, conservação ambiental. E letra E, terrorismo internacional. Beleza? Vamos lá. Essa é uma questão tranquila para você matar. Tem algumas palavras-chave que arrebentam logo a questão para você. Quer ver? Olha só, vamos começar ali no texto 1. Eu estou falando aqui basicamente da ideia da intervenção da Rússia, beleza? E aí eu tenho aqui alguns conceitos chaves pra gente. Olha aqui, ó. Ele fala de os aliados da OTAN, beleza? E Moscou. E aí o que o texto 1 continua dizendo pra gente? Que os Estados Unidos informaram aqui, de novo, ó. Os Estados Unidos informaram que pretendem instalar, aqui bonitinho, armamento pesado no leste da Europa. Beleza. E aí tá dizendo pra gente que em resposta a Rússia anunciou, beleza, aqui ó, o reforço de seu arsenal nuclear. Beleza? Então essa é a ideia básica do texto 1. A Rússia, segundo os Estados Unidos, os seus aliados da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, estão interferindo no leste da Ucrânia. E aí, por conta disso, os Estados Unidos e a OTAN dizem que vão então instalar armamento pesado no leste da Europa. E a Rússia responde com a ideia que tem então a lógica de um reforço de arsenal nuclear. Mas vamos ao texto 2. No texto 2, o que eles vão dizer? Ele fala aqui pra gente, ó, a Rússia e seus aliados, aqui ó, os Estados Unidos e seus aliados não vão deixar a Rússia nos arrastar de volta ao passado. E aí tem uma questão chave aqui para você matar, que é quando ele fala aqui, ó, quando acusou o governo russo, beleza, de tentar recriar uma esfera de influência da era soviética. E aí, a questão ela é extremamente simples. Porque olha só, o texto 2 fala que os Estados Unidos acusa a Rússia de tentar retomar ao passado numa lógica de uma esfera soviética. Então, obviamente, lembra, a Rússia ela vai durante um bom tempo compor a chamada União Soviética. E se você pensou em União Soviética e Estados Unidos, você basicamente pensou em Guerra Fria. Aquele período ali que vai oficialmente de 1945, do final da Segunda Guerra Mundial, até 1991, onde você tem um mundo bipolar, onde você tem duas superpotências antagônicas, Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista / comunista, disputando a hegemonia do mundo sem um conflito direto entre as duas superpotências. Muito cuidado sempre com isso, tá? Eu tenho guerras quentes na Guerra Fria. O que eu não tenho é a possibilidade de um confronto direto, Estados Unidos versus União Soviética. Isso acontece muito por quê? Por conta de um conceito que a gente chama de destruição mútua assegurada. Ou seja, a ideia de armamentos tão poderosos, basicamente nuclear, que um confronto direto, Estados Unidos e União Soviética, ou vice-versa, podia levar ao fim do mundo. É o que vocês vão chamar da fase de coexistência pacífica. E aí, então, essa ideia desse arsenal militar, desse arsenal armamentista, é uma corrida. A corrida armamentista. Você tem duas corridas clássicas da Guerra Fria. A corrida armamentista
e a corrida espacial. E aí a questão está dada para você, porque o texto 1 fala para você da ideia da OTAN querer instalar armamentos pesados no leste europeu. E a Rússia anunciando que vai, então, reforçar o seu arsenal nuclear. E aí, no texto 2, fala para você que os Estados Unidos acusa a Rússia de voltar ao passado soviético. E aí, o que a pergunta está dizendo? Olha aqui, ó. Qual tema da geopolítica da segunda metade do século XX é o fundamento histórico da referência feita ao passado? Qual é a referência ao passado? A influência da era soviética. Qual é a segunda metade do século XX? 1950 a 2000. A fase da Guerra Fria. Estou acusando o uso de armas de um lado e de outro. Estou falando de corrida armamentista. E aí não tem nem o que discutir as outras opções. De cara, só pode ser pra gente aqui, ó, a letra C. Tranquilo? Questão boa para você fazer, tranquila para garantir o seu acerto, no caso, só pensando disso. Se eu estou investindo em arma de um lado, investindo em arma do outro, é uma corrida armamentista para ver quem tem mais arma. E o contexto do passado era Guerra Fria. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo.